Queremos estender uma boa noite a todos os irmãos, amigos. Eu posso ver aqui da frente uma igreja florida, muitos amigos que estão visitando aqui a nossa igreja. São muito bem-vindos, que se sintam bem na casa de Deus e no nosso meio. Também posso ver bastante crianças, hoje é um dia especial. Que Deus possa preparar o nosso coração para as mensagens que ouviremos nesta noite, através de alguns cânticos que as crianças irão nos apresentar agora. Boa noite, irmãos. Estamos aqui para louvar o nome do nosso amoroso Deus. Então, vamos cantar o hino de número 1, Ó Deus de Amor. Continuando nesse mesmo espírito de adoração, vamos cantar o hino de número 14, Jubilosos te adoramos. Louvor a ti.
Vamos nos colocar em pé e falarmos com Deus? Senhor nosso Deus, nós estamos felizes por estarmos nos encontrando nesta noite com o nosso Criador, o nosso mantenedor em sua casa. Estamos felizes por estarmos juntos com parte do teu povo, com os teus filhos que te buscam nesta noite com o propósito especial de saírem daqui melhores do que entraram. Venha falar ao nosso coração através das mensagens que o Senhor preparou para cada um de nós. Abençoe as crianças, Senhor, que elas cresçam, se desenvolvam de maneira integral no físico, no espírito, e que estejam sendo preparadas, Senhor, para herdarem a vida eterna. Em nome de Jesus, convidamos a Tua presença, a presença do Teu Santo e Bom Espírito, a estar atuando fortemente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Da boca das crianças, Deus tira o perfeito louvor, né? Queremos avisar os membros que são batizados, após a programação desta noite, permanecerem um minutinho apenas. Não poderia haver um dia mais especial para fazer a apresentação de criança do que hoje, que é o dia delas, né? Então, eu quero convidar o pastor Jefferson a fazer a parte seguinte. Muito obrigado, Eloy.
E você tem certeza. No Dia das Crianças, nada melhor do que apresentar uma criança. Mas eu quero desejar o meu boa noite para todas as crianças aqui. Boa noite. Puxa, agora eu gostei. Porque eu não ouvi somente os pequeninos, né? Mas aqueles que sentem que têm esse espírito de criança. Afinal de contas, Jesus convidou-nos a ter esse espírito de criança. Você também respondeu. Então, louvado seja Deus por vocês. E eu também fiquei muito encantado em ver aqui essas mocinhas, né, participando. E não só dos lábios vem o perfeito louvor, mas também dos dedos. Você viu, Eloy? Né? Dos dedos também vem o louvor. Muito bem, eu estou muito feliz, eu me sinto tremendamente honrado nessa noite, porque eu tenho a alegria de, nesse momento, apresentar uma criança para Deus, pedindo para que Deus, então, conceda sua graça, seu amor e cuidado. Mas a minha alegria também é imensa, porque os pais reconheceram que essa é uma bênção de Deus. É um privilégio que Deus concedeu, participar deste processo, né, da criação, do milagre da vida. Mas eu quero então, nesse instante, chamar aqui, para que venha até a frente, a pequenina Sara, porém, ela vai vir sendo conduzida pelos seus pais, a Daniela e o Samuel. E eu quero então convidar para que eles estejam aqui conosco nesse momento. Mas eu vou pedir uma coisa, eu não gostaria que eles viessem sós. Eu sei que os pais estão por aqui, e eu também pediria aos pais. Eu vou fazer o seguinte, já que é uma noite festiva, né? É uma noite alegre das crianças, pode chegar aqui pertinho. Eu quero convidar não somente os pais, mas os familiares. Eu gostaria de pedir, eu sei que nós temos aqui um bom número, né? Mas vocês perceberam que aqui tem espaço para todos vocês. Eu acho que é um momento assim tão especial. Acho que vai ser muito interessante o casal aqui, né? Os pais saberem que tem vocês por perto, inclusive nessa ocasião. E assim, eles não vão se sentir tão sozinhos aqui. Ficou melhor assim, né? O Samuel até respirou um pouco mais aliviado. Puxa vida, não é todo mundo olhando, mas olha, não é só olhando para vocês não, está olhando para a família inteira, né? Viu só que coisa? Por favor, cadê os demais familiares? Vamos vindo para cá, né? Eles estavam preocupados, né? Nossa, está vindo e vindo e vindo. Não, tem gente aqui também para participar e assistir esse momento. Veja só, que gostoso. A família aqui, afinal de contas, família é uma bênção de Deus também na vida do ser humano. E todos nós devemos nos alegrar por saber que temos uma família. Mas aqui está a pequena Sara, essa princesa. E eu louvo a Deus por Deus ter presenteado vocês com essa preciosidade. É uma joia que Deus deposita nas mãos de vocês. Mas eu louvo a Deus pelo gesto de vocês nessa noite, por reconhecerem que Deus, Ele tem um plano, Ele tem um sonho para vocês. E dessa forma Deus tem abençoado a vida de vocês. E lhes deu esse presente. E eu sei que vocês olham para a pequena Sara com aquele olhar de esperança. Imaginam um futuro muito lindo para ela. Mas Deus sabe dos desafios enormes que a gente tem nessa vida. Mas nessa noite, eu quero lhes garantir e reafirmar que Deus estará ao lado de vocês para ajudá-los nessa missão desafiadora, que é educar a pequena Sara. Mas ao mesmo tempo, aqui hoje, nós não estamos somente agradecendo e louvando a Deus, mas quero lembrá-los também, de que hoje vocês estarão assumindo um compromisso, diante de Deus e diante dessa comunidade, diante da família, de estar cuidando, amando, protegendo, e fazendo de tudo, e tudo que for necessário e possível, para que a pequena Sara, ela conheça esse Deus maravilhoso, que a criou e que também cuida. Essa é uma tarefa muito especial. Apresentar o Criador, apresentar o doador da vida, aquele que mantém e preserva a vida, mas aquele também que é o Salvador da humanidade.
aquele que tem um sonho muito especial de um dia ter uma eternidade ao nosso lado. E Deus deseja muito isso. Mas eu antes aqui de ter uma prece com vocês pedindo essa bênção, quero até lembrar aqueles que talvez não estejam tão habituados a esse momento na igreja, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não realiza batismos de crianças, porque nós entendemos que o batismo é um momento muito especial e a pessoa deve vivê-lo e experimentá-lo com a sua compreensão, entendendo exatamente o momento que está participando. E nesse instante a pequena Sara ainda não entende bem tudo que está acontecendo, mas aqui, por isso nessa noite nós a apresentamos a Deus, nós a dedicamos a Deus, e bem na verdade o momento que ora se compreende, especialmente este que vocês pais sabem exatamente de quão especial é essa ocasião, e estão agradecendo, mas como eu disse, hoje aqui também assumindo um compromisso, de ajudar a pequena Sara a se desenvolver e crescer, para a honra e glória de Deus, para trazer não só orgulho para vocês, mas especialmente honra e glória para Deus. E eu convidei a família toda para que estivesse aqui junto, né, nesse momento, porque eu creio que é muito importante também que a família entenda que tem um papel muito especial nesse processo, de ajudar os pais, né? E lembrando dos limites, porque os pais também precisam desenvolver, né, essas habilidades, ter a sua própria experiência na educação, mas que eles encontrem em todos os familiares apoio, para que assim o casal possa encontrar forças para enfrentar os desafios desse mundo. Mas eu quero lembrar vocês também, casal, aqui, nesse lugar, vocês também vão encontrar apoio. Inclusive, né, Dani, você, enquanto criança, já frequentou aqui as salas, né? Já teve as aulas com as professoras, estudando a Bíblia, aprendendo da Bíblia. E aliás, né, eu agora falando assim, eu me lembro de você também no pátio da escola, nas nossas capelas, tá? E eis aqui então a futura aluna do Colégio Adventista, né? Vivendo e passando, seguindo os mesmos passos que você seguiu, né? Então você sabe muito bem que esse lugar é um bom lugar, que também vai servir de apoio para ajudar na educação da pequena Sara. O texto que eu escolhi, que eu quero ler para vocês, ele está no livro de Salmos, no capítulo 127, e ele diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Queridos, eis aqui o presente do céu, a herança do Senhor. Mas esse texto ele está lembrando de alguma coisa muito importante. Ele está dizendo que será inútil nós querermos realizar tudo somente com as nossas forças. Isso será em vão. O texto bíblico é muito claro nesse sentido. Diz também que não vale a pena se matar de trabalhar, acordar cedo e dormir tarde, de repente pensando em trazer toda a segurança ou tudo aquilo que nós imaginamos que vai assegurar a felicidade e o bem-estar dela. O texto está dizendo que isso tudo perde o valor se Deus não estiver presente no lar de vocês, na vida de vocês. Portanto, eis aqui o compromisso que eu disse que hoje vocês estariam assumindo, de convidar, de solicitar, de clamar ao céu, tanto poder e ajuda para criar, mas especialmente a presença de Deus na vida e no lar de vocês. Eis o segredo da segurança, do bem-estar e da felicidade. Que a cada dia esse seja o pedido de vocês, para que Deus esteja presente e participando do viver. Que a cada dia a pequena Sara, ela tenha a oportunidade
de conhecer quem é esse Deus através de vocês e através da família. Para que então a pequena Sara, ela cresça e se desenvolva entendendo que o sentido real da existência acontece quando então nós desenvolvemos uma amizade com Deus. Ele sim é a segurança que nós temos. Portanto, dias difíceis surgirão, mas lembrem-se, se Deus estiver presente, o coração de vocês estará em paz, porque Ele será a força e a luz de vocês. Antes de nós orarmos, nós teremos uma canção especial, que ela será dedicada a vocês. Uma canção que tanto será para a honra e glória de Deus, mas também, através destas letras, vão lembrar do amor, da bondade de Deus. Um sonho se tornou real há pouco tempo atrás. Um milagre se formou, um novo ser. Deus abençoou o nosso amor. Lugar tomou em meu coração. Pude imaginar como seria o seu olhar quando eu cantasse pra Elanina. Deus realizou em nós um sonho, o milagre de fazer outro ser. Um sonho lindo que se tornou real, e nós queremos agradecer. Chegou a hora de nascer e o momento é todo especial. Logo em meus braços, alguém tão esperado. Vemos como nosso Deus tem nos amado. Em minhas mãos trago a Deus este bebê. Queremos consagrá-lo a Ti, Senhor. Que possamos sempre guiá-lo a Ti e pedir as bênçãos para este pequeno ser. Deus realizou em nós um sonho, o milagre de fazer outro ser. Um sonho lindo que se tornou real, e nós queremos agradecer. Deus dos sonhos, meu
Nesse instante, nós vamos orar. E eu vou pedir aqui, Sara, você vai vir de boa no meu colo? Tomei banho, estou cheirosinho. Eu vou tomá-la nos meus braços, vou pedir ajuda aqui. Paulinho, você me ajuda aqui? Eu mais o casal, nós vamos nos ajoelhar aqui. A família pode permanecer assim como está. Tudo bem? Pode ser? Vamos aqui ajoelhar. Senhor eterno, nesse instante, eu tenho essa alegria imensa de apresentar ao Senhor a pequena Sara, uma princesa, uma joia do céu, depositada nas mãos do Samuel e da Dani, e hoje eles reconhecem que isso veio de ti, essa bênção, e por isso estão manifestando a sua gratidão, o seu louvor, e também reconhecem a confiança que o Senhor deposita neles, para educarem a pequena Sara. Por isso, nesse instante, nós também pedimos que o Senhor conceda sabedoria a estes pais, que eles busquem da tua palavra a orientação necessária para educarem a pequena Sara nos caminhos que conduzam a ti, para que ela te conheça e para que ela também te reconheça como Deus Criador e Salvador. Que a tua bênção também alcance todos os familiares, que esta família possa assumir esse compromisso de apoiar os pais, e também peço aqui a bênção sobre esta igreja, que esta igreja também sinta essa responsabilidade compartilhada, de ajudar a pequena Sara a crescer, se desenvolver, conhecendo a ti como Criador e Salvador. Por favor, querido Pai, nesse instante, como ministro do teu Evangelho, reconhecendo que o Senhor tem algo muito especial para a pequena Sara, eu clamo, peço a ti, poder do céu, que a tua graça se manifeste no coraçãozinho dela cada dia, que o teu amor possa fluir do coração dela, e que o poder do Espírito a proteja e também lhe dê poder para vencer o mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Puxa, hoje eu vou dormir feliz. Yes, ela não chorou. Muito bem. Queridos, eu quero aqui, Eloy, eu gostaria que você representasse a liderança dessa igreja e entregasse aqui o certificado de dedicação aos pais. E, por favor, pode entregar e dar os seus cumprimentos. E eu gostaria que esse gesto fosse a lembrança para vocês de que essa igreja também assume um compromisso de ajudar vocês. E esse aqui eu faço questão de entregar. Um pequeno presente. Aqui está, não sei se ela já tem, mas aqui será então a primeira Bíblia. Ela não tem uma Bíblia ainda? Já tem? Então é a segunda? Ah, então essa é de criança. Ela tem a Bíblia do neném. Essa aqui é a Bíblia da criança. Ah, então já é do próximo estágio. Então tá. E ela já gostou, ela já aprovou. Que Deus abençoe vocês. Que Deus seja com vocês, viu, Samuel? Obrigado. Que Deus seja força em vocês, tá bom? A gente fica muito feliz. Querida família, muito obrigado por todos vocês, viu? Que Deus os abençoe. Querida igreja, eu aqui agradeço imensamente por essa oportunidade que concederam à família para viver esse momento. Que Deus os abençoe. A gente é que agradece a participação do pastor, das famílias que vieram aqui, receber uma mensagem do céu. E agora teremos uma outra família que foi escolhida por Deus para transmitir uma mensagem para a nossa querida igreja. Queremos convidar aqui
o irmão Darwin, a irmã Ruth e a Sarinha e a Aninha também, para que a igreja pudesse conhecer esta nova família que se mudou para cá, para Jacareí, esta semana. Estamos muito felizes com a presença deles e eles têm uma mensagem do céu para cada um de nós nesta noite, que Deus possa usá-los. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, na casa de Deus, um lugar muito especial para todos nós, onde nós podemos aprender não somente do grande amor de Deus por nós, mas aprendermos um com os outros também, a respeito da nossa experiência com Deus, e assim nós todos, como igreja, como irmãos, crescermos juntos. Meu nome, como o Eloy já disse, é Daverne Bazan, minha esposa Ruth. Nós temos vivido como missionários por mais de 15 anos e hoje nós estamos muito felizes com a oportunidade que temos de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do amor de Deus que Deus tem demonstrado em nossa vida e com certeza em cada vida aqui também presente. Nós, como dissemos, como missionários, não paramos para ser simplesmente como missionários adultos, mas também incentivar que nossas crianças também sejam missionárias. E com esse objetivo nós buscamos em Deus um caminho para que pudéssemos atuarmos como família missionária. E Deus nos deu um presente, que é um projeto missionário da família, projeto Restaure, que nós temos um website, onde nós apresentamos materiais de evangelismo, de enriquecimento espiritual para a família. Junto com nossas crianças, nós produzimos materiais para enriquecimento espiritual da família, como, por exemplo, um filme que nós fizemos com crianças, apresentando a história da Igreja Adventista no Brasil, e várias outras produções que estimulam, principalmente nas crianças, o desejo de buscar a Deus, de começar uma vida devocional desde pequenininho. Também relacionamento entre esposo e esposa, e assim toda a família, pais e filhos. E este material nós vamos estar depois lá na frente também apresentando para vocês, para que vocês possam desfrutar também desse material enriquecedor. Mas nosso objetivo hoje, nesta noite aqui com vocês, é apresentar um testemunho vivo do grande amor de Deus por cada um de nós. Testemunhar não é algo fácil, mas sabe, é algo muito essencial e importante na vida do cristão. Porque quando Deus conquista o nosso coração, quando Deus nos chama para andar nos seus caminhos, Ele espera que cada um de nós sejamos um missionário e através então de nossa vida testemunhemos o seu grande amor por nós e mostremos ao mundo o verdadeiro caráter de Deus, que infelizmente tem sido deturpado, torcido de ano a ano. Eu gostaria de, nesta noite, pedir que vocês abrissem a Bíblia e seguissem comigo provas do grande amor de Deus por nós. E o primeiro texto que eu gostaria que vocês buscassem é Jeremias capítulo 29. Obrigado. Jeremias capítulo 29, verso 11.
Jeremias capítulo 29, verso 11. Muito bem, diz assim: pois eu sei os planos, isso é Deus falando, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem um desejo imenso de estar perto de cada um de nós. Deus deseja nos buscar aonde nós estamos. Ele tem necessidade de nós, pois Ele nos ama e Ele precisa de nós ao seu lado. Ele nos criou, nós somos seus filhos, suas criaturas. E eu pessoalmente passei por essa experiência. Eu conheci a mensagem de Deus quando tinha por volta de 17 anos. E conheci por um método muito interessante. Eu estava assistindo a TV Rede Globo e de repente me deparei com um programa bem cedo da manhã, um programa da Igreja Adventista. Programa rapidinho, 5 minutos de programa. Mas aquilo me chamou a atenção. E eu então comecei a assistir aquele pequeno programa toda semana, através do meio de comunicação popular nesse país. E Deus começou a ter um pequeno contato comigo através desse programa. E eu logo em seguida então pedi por correio alguns estudos, através do endereço que dava no final dessa programação. Fiz esses estudos por alguns meses, que recebia em minha casa pelo correio. E com o tempo, então, finalizei o curso e perdi contato por um tempo com essa mensagem. Mas eu deixei no final da última correspondência que eu recebi, eu retornei pedindo a visita de alguém desse programa que viesse à minha igreja e tivesse um contato mais forte, mais íntimo comigo. Só que passou alguns meses, na verdade passou um ano, um pouco mais de um ano. Infelizmente eu não recebi nenhum contato, não recebi nenhuma visita. E eu tive contato com outros estudos de outras igrejas e eu me decidi, depois de alguns anos estudando com outras igrejas, a me batizar numa igreja, porque necessitava de ter uma igreja na minha vida, um Deus, seguir o caminho de Deus. E eu decidi então pelo batismo numa igreja, que não era a igreja adventista. Eu e minha mãe. Eu era jovem, tinha na época praticamente 17 anos, acho que 17 anos. E no dia do nosso batismo, minha mãe e eu, nós nos ajoelhamos e oramos a Deus com muita sinceridade. Senhor, nós estamos te buscando, nós desejamos te servir e seguir nos seus caminhos. No momento que nós estávamos orando, na nossa porta, alguém bateu. E era um pastor adventista. Pastor Arlindo Rossi, naquela época, estava trabalhando na região que eu morava. E ele mostrou aquele meu pequeno pedido que tinha feito a igreja há vários meses atrás, há mais de um ano atrás. Nós recebemos esse pedido de uma visita e hoje eu vim então aqui visitá-los. Só que nós estávamos saindo para ser batizados numa denominação. Mas Deus tocou nosso coração de tal maneira que nós ficamos com aquele pastor em nossa casa e começamos a estudar a Bíblia com ele e não fomos ao compromisso que tínhamos. E estudamos durante 2 anos a Bíblia com aquele pastor e encontramos a Cristo Jesus, decidimos pelas verdades que nós temos na Bíblia e hoje estamos aqui compartilhando com vocês.
Deus tem interesse em nos buscar. Deus deseja que estejamos ao lado dele. E ele fará qualquer coisa para nos alcançar. Ele sabe o momento certo, ele sabe da maneira certa como fará isso. E é por isso que hoje vocês estão aqui. Porque Deus deseja estar com cada um de nós. Bom, a minha experiência é um pouco diferente da dele. Minha família sempre foi adventista, meus pais, meus avós. Meus avós eram pioneiros da igreja. Eles, na década dos 40, 50, eles saíram pelo Brasil afora fundando escolas adventistas. Os dois eram professores. Minha mãe sempre foi obreira e eu cresci nos colégios adventistas. Sempre tive assim aquele desejo de servir a Deus. E conforme eu cresci, eu fiz os meus estudos. E o meu sonho, sempre tinha aquele sonho, eu quero um dia ser missionário. E a minha ideia era ir para a África. Para mim, ser missionário tinha que ser na África. Hoje em dia eu já não penso assim. Mas eu morava nos Estados Unidos, a minha família morou nos Estados Unidos desde a década dos 60. Eu morei lá vários anos. E um dia Deus colocou no meu coração assim, vai para o Brasil. Eu estava noiva, não era um noivo aprovado por Deus, mas Deus colocou essa ideia. Aí eu avisei meu noivo, eu falei, olha, eu vou para o Brasil. E Deus, eu não tinha percepção que era Deus. Eu achava que era uma ideia maravilhosa da minha mente, né? E a ideia era que eu fosse para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e abrisse uma escola de música, numa casa que a minha família tinha lá. Essa era a minha formação. E eu fiz isso. E quando eu cheguei lá, a história é longa, mas Deus mostrou para mim que eu deveria deixar aquele noivo e que ele tinha uma pessoa preparada para mim. E foi assim que nós nos conhecemos. E o que nos uniu, o que nos atraiu um ao outro, acho que de uma maneira mais especial, foi justamente esse desejo de ser missionários. E nós éramos bem ativos na igreja, tínhamos projetos conjuntos, participávamos muito na área da música. E tínhamos assim aquele desejo muito grande de ser missionários. Só que, na verdade, eu, particularmente, não tinha assim um relacionamento com Deus. Eu tinha um bom relacionamento com a igreja de Deus. E eu tinha aquele sonho, mas Deus não era real para mim. Já pensou? Será que é possível? A gente está servindo a Deus, servindo a igreja dele e não conhecê-lo pessoalmente? Eu sei que é possível, porque eu passei por isso. 6 meses antes do nosso casamento, nós recebemos um chamado para sermos missionários voluntários no Senegal, um país na costa oeste africana. O chamado veio separado para ele e para mim. E nós aceitamos o chamado separados também. O pastor Paulo Bechara fez o convite para ele, depois no outro dia ele foi bem sábio, né? Ele fez para mim separado. E eu aceitei. Depois nós fomos conversar. Eu falei para ele, você acredita, o pastor me chamou para ir para a África? Ele falou assim, ele me chamou também. O que você falou? Eu falei que eu vou. O que você falou? Eu falei que eu vou. Mas e se eu falasse que não? Eu ia mesmo assim. Nós dois, Deus usou de sabedoria, né? E nós dois aceitamos e nós fomos. E aí foi 1 ano, foi a nossa lua de mel. Nós nos casamos, e um mês depois nós chegamos lá. E foi uma experiência muito marcante. Eu jamais imaginaria que ser missionário num país muçulmano fosse ser uma realidade na minha vida. No Senegal, 96% da população é muçulmana. E 4% inclui cristãos, católicos e evangélicos e todas as outras denominações e as religiões tribais que eles têm. E nós aprendemos muito. O Senegal é considerado um dos países mais difíceis em termos de relacionamento entre as pessoas. É um país relativamente pacífico. De vez em quando tem algumas turbulências. No ano que nós estávamos lá, eles tiveram eleições presidenciais. Então, assim, houve algumas ameaças, né?
mas nada muito dramático. No sul do país haviam tribos que lutavam entre si e faziam guerrilhas. Nós estávamos na capital, Dakar, no norte, mas Deus nos levou para a África para nós entendermos que Ele queria ser um Deus real na nossa vida. Como eu falei, nós estávamos servindo a um Deus que nós não conhecíamos de verdade. Foram muitas experiências, mas eu gostaria de compartilhar apenas uma que parece assim que mexeu conosco e nos acordou para o fato de que Deus realmente estava conosco e Ele queria ser mais real na nossa vida. Um outro missionário que estava lá na mesma época, ele era da Suíça, ele era um estudante de medicina e ele foi para uma clínica no sul do país. Enquanto ele estava lá ajudando uma mulher que estava tendo um parto difícil, eles foram levar à cidade, porque a clínica não podia fazer uma cesárea. Na volta da cidade, ele foi baleado pelos guerrilheiros. A bala parou na aorta e ficou lá, alojada. E os médicos no Senegal queriam tirar aquela bala. Mas, graças a Deus, Deus impediu que eles fizessem isso. Como ele era suíço, veio uma equipe médica de avião só para levar ele de volta para a Suíça e para salvar a vida dele. E ele hoje continua sendo missionário, né? Graças a Deus que ele era suíço, porque acho que se fôssemos brasileiros nós não teríamos isso. Mas logo depois dessa experiência, então, foi nos pedido que nós fôssemos para essa região para fazer um relatório dos projetos que a ADRA tinha ali. O nosso trabalho no Senegal era voluntário, nós fazíamos de tudo. Fizemos jardim na frente da missão, nos envolvemos na rádio, ele se envolveu na rádio, ele era motorista, ele era o contador. Eu trabalhei mais com os projetos da ADRA, porque eu já falava inglês. E inúmeras coisas. E na igreja, nós ajudamos num grupinho, tínhamos projetos para as crianças. Então, nós fomos para o sul, fazer alguns relatórios da ADRA e também pegar alguns pertences desse voluntário para enviar para a família dele, né, que tinham ficado para trás. No sábado, nós fomos na sexta, para uma vila bem afastada. Todas as clínicas do sul do país tinham sido fechadas por causa da guerrilha. Só a adventista permanecia. E eles falaram assim, olha, vocês fiquem aí na sexta-feira, fazem tudo que vocês têm que fazer, no sábado também. E sábado à noite nós vamos buscar vocês para a cidade, porque no domingo nós iríamos embora para a capital. Mas não tinha muito o que se fazer ali. Era realmente... Tinha uma tribuzinha ali em volta, algumas cabaninhas em volta da clínica, e nós falamos, a gente podia tomar um ônibus local aqui e ir para a cidade conhecer um pouquinho, ia ter programa na igreja, né? E a condução que existia ali, o transporte público, era um ônibus, vocês já devem ter visto em filme, aqueles ônibus bem velhos, bem coloridos, cheio de bandeirinha, assim. Eles chamam de car rapide, o carro rápido, mas ele não é rápido. E nós entramos num carrinho daqueles, cheio de mochilas, e fomos para a cidade. E a estrada que nós íamos pegar era bem a estrada onde nosso amigo tinha sido baleado. Eles não falavam mais que ainda existiam guerrilheiros na região, mas, num determinado ponto da estrada, nós fomos parados por homens vestidos de roupa de exército, camuflada. E nós já tínhamos sido avisadas que os guerrilheiros, eles se vestiam de roupa de militar, porque essa era a maneira como eles paravam as conduções e faziam o que eles tinham que fazer, né? Eles impunham respeito vestindo assim, todos com metralhadora na mão. E quando eles pararam, nós começamos a gelar, porque nós éramos os únicos estrangeiros, todo mundo via, e um dos soldados parou, abriu a porta e mandou todo mundo descer. Só que ele falou na língua local, que não era o francês, e nós não entendemos. E ficamos ali sem saber o que fazer, e ele começou a gritar conosco e nós descemos. E não sabíamos o que fazer, começamos a orar. Senhor, o que vai acontecer? A razão pela qual o nosso amigo tinha sido baleado é porque eles gostam de chamar a atenção de outros países. Eles gostam de tornar a atividade deles ali conhecida. E como ele era um suíço,
Eles, então, fizeram isso. Então, nós pensamos, pronto, agora é a nossa vez. Porque nós também éramos estrangeiros. E ele nos pediu o documento. Nós tínhamos os passaportes brasileiros e eu tinha o passaporte americano. E eu pensei assim, eu poderia dar o meu passaporte americano, né? Só que seria a pior coisa que eu ia fazer, porque os Estados Unidos ia chamar muito mais atenção. E de alguma maneira Deus impressionou meu coração e eu não dei o americano. A gente escondeu assim e deu só aos brasileiros. Ele folheou, leu, não sei o que ele leu. E finalmente ele falou, pode ir. E nós entramos no carro e saímos. Essa foi uma das primeiras, foi a primeira experiência para nós, onde nós podemos ver que Deus realmente é real. Deus tinha um propósito para nós. Seria muito fácil nós sermos simplesmente mais uma vítima deles ali. Mas Deus tinha um propósito para nós. Em Salmos 59:16 diz, eu, porém, cantarei a tua força, e pela manhã cantarei o teu amor, pois tu és o meu alto refúgio e proteção no dia de angústia. Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Eu não sei qual é, mas Ele sempre vai nos proteger. Ele sempre vai fazer de tudo. Mas Ele ama quando nós buscamos a Ele, quando nós pedimos a proteção dEle. Essa ida para a África não só ensinou para nós que nós não éramos nada, porque quando nós chegamos na África com todo o conhecimento ocidental, nós esperávamos ser ali de grande ajuda para aquele povo. Porém, Deus começou a nos mostrar que Ele nos levou para lá para que pudéssemos aprender com aquele povo. Que, ao nosso ver, não teria o que nos ensinar, mas estávamos completamente enganados. Nós aprendemos muito a respeito da família, da essência da vida. Na verdade, nossos valores se inverteram completamente naquele período que nós passamos lá. A respeito do que é vida, qual é a necessidade da vida. Mas Deus, Ele tinha muito mais. Na verdade, Deus, Ele deseja que nós, ao entregarmos a nossa vida a Ele, Ele deseja revelar a nós coisas que nós sequer imaginamos. A respeito do que é viver e do que é entender o seu grande amor por nós e o seu plano de salvação. Logo depois, então, Ele nos deu a oportunidade de irmos para os Estados Unidos e então começávamos a trabalhar na Associação Geral em Washington, nos Estados Unidos, onde é a sede mundial da Igreja Adventista. Deus nos deu a oportunidade de trabalhar nesse local por 7 anos. E Deus tinha um propósito com isso, porque nós não conhecíamos bem a grandeza da obra de Deus no nosso mundo. Não conhecíamos a amplitude do amor de Deus e quantas culturas diferentes e como Deus lida de forma amorosa e única para com todos nós. E então, naquele momento lá, nós podemos ver de uma forma geral a missão que Deus tem dado a cada um de nós. Só que Deus não para por aí. Assim que Ele mostra e nos convence de que Ele está no controle da nossa história, da nossa igreja e de cada um de nós, Ele vai pedindo mais e mais. E naquela estabilidade como um obreiro lá nos Estados Unidos, Deus pede para nós, vocês precisam agora experimentar algo mais da minha presença na vida de vocês. Deixem tudo o que vocês têm aqui e até a estabilidade que a obra nos dá e vá aprender mais de nós no Brasil, mais de mim no Brasil novamente. E então nós vamos para o UNASP, onde ele tenta nos mostrar novamente o seu grande amor e proteção. Quando nós fomos para o UNASP, nessa época, a nossa filha mais velha, que agora tem 11 anos, tinha de 2 aninhos. E eu confesso que até o nascimento da Ana, nós já tínhamos trabalhado na África, nós já tínhamos trabalhado na Associação Geral. E eu não tinha o hábito de começar o dia com Deus. Nem ele.
Por isso que eu falei, Deus não era realmente real. Ele estava cuidando da nossa vida, mas nós não tínhamos ainda dado o controle. Nós não sabíamos ainda o que era viver em comunhão com Deus e receber as bênçãos que Ele tem a nós, que se renovam a cada manhã. É vergonhoso falar isso, mas foi verdade na nossa vida. E nessa época, quando nós começamos a buscar Deus, nós entendemos o plano de Deus, começamos a buscar a Deus todas as manhãs, Ele passou a se tornar mais real ainda. E nós começamos a perceber que Deus, Ele deseja nos livrar de, não somente de coisas grandes, mas de coisas pequenas também. Deus deseja nos dar, não apenas bênçãos grandes, mas bênçãos pequenas também. Às vezes a gente só entrega para Deus aquilo que é grande, as decisões importantes, né? O casamento, a compra de uma casa, a minha carreira, e a gente esquece de coisas pequenas. E uma experiência bem interessante que aconteceu conosco ali no NASP. Quem conhece o NASP sabe que tem aqueles condomínios bem ali na frente, né? Na época nós morávamos no condomínio Portal do Lago, que fica logo depois do Cevisa. É um condomínio mais novo do que o outro lá, o Lagoa Bonita, né? Na época, tinham poucas casas naquele condomínio, acho que umas 6 casas. Nós morávamos na última casinha, era a casinha mais antiga do condomínio, que ficava bem na cerca com o Cevisa. E lá embaixo tinha o lago. E nós víamos todas as casas, porque não tinha muitas construções. E, na época, estavam havendo muito roubo. No outro condomínio já tinham entrado. Então, nós estávamos passando por um período de muita insegurança ali. Nós já havíamos nos reunido, os moradores, e eles estavam decidindo colocar cerca elétrica. E nós ficávamos tão frustrados. Poxa, estamos morando no campo, vamos ter que colocar cerca elétrica para manter ladrão fora. E eu me lembro que nós tínhamos feito uma reunião e tinha ficado decidido que nós íamos colocar cerca elétrica, mas aquilo nos trouxe muita aflição. Numa sexta-feira, no pôr do sol, eu estava na frente da casa, e nesse momento em que nós começamos a buscar a Deus com uma devoção pessoal, mais íntima, nós começamos a perceber que Deus começou a falar conosco de uma forma diferente que até então não tínhamos experimentado. E eu estava então nessa sexta-feira, na frente da casa, com o sol quase se pondo, e Deus colocou um sentimento no meu coração, de que eu era inseguro, estava inseguro, nós estávamos numa situação insegura naquele momento ali, e que nós precisávamos dele. E então, sentindo aquilo, eu pedi a Deus: Senhor, por favor, nos proteja, esteja conosco, more conosco, eu sinto insegurança aqui, nos proteja. Algo que veio assim, uma coisa muito íntima minha com Deus naquele momento. Eu não sabia que ele tinha feito essa oração. Naquela época, a Sara, nossa segunda filha, tinha uns 2 a 3 meses de idade. Era um bebezinho. E ela estava naquela fase que não dorme à noite, que acorda de 3 em 3 horas para mamar. E eu estava assim muito cansada, nós dois exaustos. E naquela sexta-feira, era 9h15 da noite mais ou menos, ele já tinha ido dormir, a Ana também, e eu estava na sala dando de mamar para a Sara. E quando eu terminei, eu estava com ela ali no colo, fazendo ela dormir, eu olhei para fora e eu vi uma Scania entrando pelo portão do condomínio, fez a volta e parou na frente de uma casa. Aquela casa era de uns missionários, doutores que moram lá até hoje, e eles estavam esperando a mudança deles, já faziam meses. Mas na hora eu não me lembrei disso, e me veio aquela angústia: Senhor, o que essa Scania está fazendo aqui? Sexta-feira à noite, todo mundo ali era adventista, guardava o sábado. E eu orei também, e eu pedi a proteção de Deus. Eu falei: Senhor, que não seja nada, porque eu estou tão cansada. Tudo que eu queria hoje era uma boa noite de sono. E eu coloquei a Sara para deitar, então eu pedi para Deus que a Sara não acordasse naquela noite, que eu pudesse descansar. 9h30 eu me deitei. Às 7h30 da manhã eu acordei. A Sara não tinha acordado a noite inteira. Acordei descansada, super feliz. Já estávamos meio atrasados, porque com 2 crianças pequenas, né, demora um tempinho até você se preparar para ir na igreja. Mas acordamos rapidinho, arrumamos tudo, chegamos na igreja já meio atrasados, sentamos assim no cantinho que a gente sentava,
Nossos vizinhos sempre se sentavam naquele cantinho também. E assim que a gente sentou na igreja, eles bateram no nosso ombro assim: vocês estão bem? Nós estávamos super preocupados com vocês. Estamos super bem. Eu falei: não podia estar melhor. Melhor noite nos últimos meses. Tem certeza? Vocês passaram a noite, vocês não viram nada? Não. Aí eles falaram: a gente conta depois. No intervalo, nós saímos para o lado de fora da igreja e eles falaram: vocês não viram nada ontem à noite? Não, nós dormimos a noite inteira. Aí eles nos contaram que às 9h40, 10 minutos depois que eu fui dormir, uma quadrilha de ladrões, sabendo que aquele caminhão ia chegar com a mudança dos missionários, entrou pela cerca do condomínio, 4 homens armados, eles roubaram os missionários. Havia um delegado que morava ali no nosso condomínio, da cidadezinha. A polícia foi acionada, eles vieram com um carro de polícia, rodaram o condomínio com as sirenes ligadas, com as luzes piscando. A quadrilha fugiu, eventualmente eles foram capturados. E todo mundo estava envolvido, todo mundo correndo, os vizinhos todos levantaram, foram na nossa casa depois que viram que o perigo tinha passado, iluminaram as janelas com lanterna. Nada, aquele silêncio lá dentro. Todo mundo foi dormir. Umas 3 horas depois, todo mundo levantou de novo, porque apareceu um boi, ou vaca, não sei, que pelo jeito entrou pelo buraco da cerca e começou a rodar o condomínio mugindo. De novo, todo mundo levantou e eles começaram a correr atrás daquela vaca, até que acalmaram e levaram embora. Nós não ouvimos nada. Mas o interessante é que a quadrilha entrou no condomínio através da nossa casa. E poderia muito bem ter nos atormentado, ter nos tirado o sono que nós pedimos para Deus, mas Deus nos deu um sono profundo e tranquilo. Não que nós éramos melhores que os outros, mas era uma experiência que Deus estava querendo nos dar, de que Ele estava conosco e Ele estava buscando uma intimidade conosco. E nós começamos a perceber isso e desejar cada dia mais essa intimidade. E desfrutar disso. Depois disso, nós voltamos para os Estados Unidos. Eu fiz algumas matérias ali no colégio e voltamos para a Associação Geral. E aí, então, ali naquela comodidade, Deus novamente pede para nós: eu gostaria que vocês aprendessem a depender de mim. E Deus pede então para nós agora sairmos de forma definitiva do trabalho ali na Associação Geral e irmos morar numa região aqui no Brasil bastante remota, onde a igreja necessitava de muita ajuda também. E fomos então como missionários voluntários. Só que o detalhe aí é que nós agora estávamos completamente como voluntários para a igreja. Ou seja, nós não tínhamos nenhuma renda para continuar regular para continuar trabalhando para Deus. Mas Deus tinha um propósito em nos pedir isso. Ele gostaria de nos ensinar algo que nós ainda não sabíamos o que era. Uma das experiências que nós tínhamos e que Deus começou a se mostrar muito presente conosco é que, em vários momentos de dúvidas, porque nós não sabíamos o que nós teríamos no próximo dia ou na próxima semana para manter a nossa família, Deus começou a se mostrar muito presente na nossa vida em dizer que eu mantenho vocês, eu sustento vocês. E nós começamos a entender ali algo que nós até então não entendíamos: o grande interesse de Deus pelo nosso bem-estar e a maneira que Ele quer nos mostrar que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele de forma completa e desejar de todo o coração cumprir a sua missão ao mundo. Deus então nos deu um convite muito especial, que nós fôssemos atender a um convite especial de uma igreja que ficava num outro estado para testemunhar aquela igreja. Só que nós não tínhamos condições financeiras de ir atender esse pedido que Deus estava colocando no nosso coração. E o nosso carro, ele estava de tanto nós trabalharmos naquela região que não tinha asfalto, atender um grupo aqui, outro grupo lá, os pneus do carro estavam muito carecas.
E nós não tínhamos condições de usá-lo por uma viagem mais longa. Mas, numa das assistências que nós fazíamos numa das igrejas, que nós estávamos cuidando ali, um dos irmãos que estavam naquela igreja estava visitando aqui de São Paulo, e ele viu o nosso carro naquela condição. E uma semana depois ele liga para nós e diz: olha, eu vi o trabalho que vocês estão fazendo e eu gostaria de presentear vocês com 4 pneus novos. Eu assim, uau! Então Deus está agora possibilitando a gente de ir fazer essa viagem que Ele estava pedindo, com 4 pneus novos. Ele mandou então 4 pneus novos e ainda mandou mais um dinheirinho para nós fazermos balanceamento ali, todo o cuidado que o carro precisava com aqueles novos pneus. E eu então fui todo feliz para a cidade mais próxima, que tinha ali uma cidadezinha muito pequena, 30 quilômetros da onde nós estávamos morando, para trocar os pneus novos. Trocar os pneus velhos pelos novos. Só que eu troquei os pneus e coloquei os velhos na carroceria do carro, no porta-mala do carro, com a intenção de usar no jardim, cortar. Não sei se vocês já viram isso, a gente corta os pneus e usa no jardim para fazer algum arranjo ali com as flores. E eu falei, eu vou usar esses pneus para alguma coisa lá na nossa casa. Só que no meio do caminho, uma pedra que era... A estrada continha muita pedra. E uma das pedras bate bem embaixo, de uma forma bem forte no carro, e parte no meio todo o escapamento do carro, e acaba de uma forma assim que não dá para explicar. Isso quase 2 dias antes da viagem. E naquele momento, chovendo, eu olho aquela situação e eu começo a brigar com Deus. Senhor, agora que estava tudo certo para a viagem, que o Senhor está nos pedindo, acontece isso, agora como que a gente vai resolver essa situação? Eu praticamente tenho dinheiro só para o combustível da viagem, como que eu vou fazer para consertar esse carro? E eu olhei ali embaixo e minha filhinha pequenininha, vendo a situação, ela começou a cantar um hino. Deus cuida bem de nós. Deus cuida bem de nós. Pequenininha começou, Deus cuida bem de nós. E eu, aquilo lutando no meu coração, aquela briga com Deus, tentando entender por que as coisas acontecem assim. E Deus tendo paciência comigo. Então, eu consegui amarrar de um jeito, ali achei uns arames, amarrei de um jeito e subi a montanha onde nós morávamos, bastante devagar. Cheguei lá, outro dia, tudo bem, outro dia eu vou descer então agora à cidade para tentar resolver essa questão do escapamento, que não sei como será a resolução disso. E toda vez que eu ia tentar tirar aqueles pneus velhos do carro, Deus me desviava de fazer aquilo. Chamava atenção para outra coisa, eu ia fazer outra coisa. Por várias vezes eu tentei tirar o pneu do carro e não consegui. E quando então eu estava voltando agora para a cidade no outro dia para arrumar o carro, eu olho para o retrovisor e vejo aqueles pneus lá ocupando espaço no carro. E eu questiono, mas por que eu não consegui tirar esse pneu do carro? Agora eu estou aqui ocupando espaço, é tão longe a cidade, eu posso trazer algo que pode ser útil a esse espaço? Cheguei lá na cidade, fui para a mecânica, perguntei ali para o funileiro, dá para me consertar esse escapamento, dá para soldar, dá para fazer alguma coisa, porque eu não tenho dinheiro, eu preciso o mais barato possível resolver essa situação. Ele olhou o estado daquele escapamento e disse, olha, não tem jeito, você tem que comprar um escapamento novo, isso aqui não vai adiantar. E eu, muito frustrado, falei assim, quanto custa um escapamento novo para esse carro? Ah, vai ser numa faixa de R$120. Ah, parece um pouco de dinheiro, né? Um pouquinho de dinheiro, R$120, mas para a nossa situação como missionários voluntários era uma fortuna. E eu pensei, como eu vou fazer com isso? Aí eu fui, então vai aqui na loja na frente e vê se eles têm esse escapamento e vê lá o que você pode fazer. Aí eu fui ali, falei assim, olha, eu preciso trocar esse escapamento, eu tenho uma viagem para fazer, mas eu não tenho dinheiro agora. Tem como você me vender isso e eu te pagar depois, porque eu tenho previsão de entrar alguma coisinha daqui um mês e eu vou conseguir pagar essa dívida com você. Tudo bem, pode levar, eu deixei ali então uma garantia para ele de que faria isso. Então, foi R$120 agora que eu estava devendo ali para aquele local. E eu muito frustrado com aquela situação toda. Então, enquanto o funileiro levantou ali o carro para trocar, o borracheiro, o mecânico, ele
ele recebeu uma visita naquela mecânica inesperada de alguém que não era daquela cidade. A pessoa entrou com o seu carro, desceu e foi para o meu carro e começou a passar a mão nos pneus novos, e eu estava ali do lado, e ele perguntou: você trocou os pneus recentemente, né? Eu falei: sim, eu troquei, eu ganhei esses pneus, eu vim trocar esses pneus, e agora estou consertando algo diferente. E o que você vai fazer com aqueles pneus velhos? Olha, não sei, eu pensei em usar no jardim, não serve para nada, está no arame puro aqueles pneus. Olha, é o seguinte, eu quero comprar esses pneus de você. Comprar? O que você vai fazer com esses pneus? Eu posso usar para algo. Agora, eu não sei quanto que é o valor disso, quanto que eu vendo para você. Eu não sei. Tudo bem, eu tenho aqui no meu bolso R$120, eu dou R$120 para você. Agora, deixa os pneus aí num canto, outro dia eu venho e pego ele. E me deixou os R$120 que eu pude pagar então aquela dívida. Interessante é que aquela pessoa, ninguém conhecia naquela cidade, ele entrou naquela oficina simplesmente para comprar os meus pneus. Que não era visível às pessoas. Estava lá em cima no carro, não era visível nem a rua que ficava à frente daquilo. E eu comecei a entender: Senhor, o Senhor mandou o seu anjo aqui para me mostrar que o Senhor está no controle de tudo. E Deus começou então, de maneiras assim detalhadas, a mostrar a nossa vida, através de um dia que nós não tínhamos dinheiro para comprar comida, Ele trazia comida para nós, não tinha condições de fazer essa viagem, Ele providenciava para que pudéssemos ir e testemunhar do seu grande amor. E nós nessa viagem pudemos testemunhar essa mesma experiência dessa viagem que tivemos, desses pneus. E vimos pessoas entregarem o seu coração a Deus, uma experiência nova que elas poderiam ter com Deus. Você pode estar pensando assim: nossa, depois dessas experiências, eles devem ter uma fé desse tamanho, né? Mas infelizmente, depois dessas experiências, quantas vezes nós ainda duvidamos do amor de Deus? Quantas vezes nós duvidamos do cuidado dEle? E Deus teve que continuar nos relembrando, né? Vez após vez, que Ele realmente está no controle. Mas sabe, essas experiências não acontecem conosco porque nós somos especiais. Para Deus todo mundo é especial. E eu passei a entender que muitas vezes, depois que nós tivemos essas experiências, eu comecei a olhar no passado, na época em que Deus não era real para mim. E eu comecei a reconhecer momentos em que Deus foi real. Ele tomou providências assim milagrosas na minha vida que eu não tinha enxergado que vinham da mão dele. E eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai lembrar de uma dessas histórias na sua vida também. E se você acha que você nunca passou por isso, pede para Ele. Pede para Ele que Ele vai se manifestar de uma maneira real na sua vida. Nós não conseguimos ouvir as respostas de Deus se nós não perguntarmos para Ele. Deus está todos os dias nos dando vida. Todos os dias que você acorda é um milagre. Todos os dias que você vai para o centro da cidade e anda lá e não é atropelado, é um milagre. Cada um de nós tem um anjo. Já pensou o que é isso? Cada um tem um anjo e esse anjo é só seu. O dia que você morre, ele não passa para outra pessoa. Não, ele é só seu. O Espírito de Profecia fala isso. E um dia você vai conhecer o seu anjo. Mateus 6,31 diz: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez a sua necessidade seja outra. Talvez seja emocional, talvez seja saúde. Peça para Deus e Ele vai se revelar na sua vida. Nessa época que nós morávamos nesse sítio, começou um movimento na igreja que para mim foi assim, num momento providencial, pelo menos na nossa vida. Vocês já devem ter ouvido falar do reavivamento e reforma.
Até então, assim, nós sentimos que Deus tinha nos abençoado de diversas maneiras, bem reais, mas nós não entendíamos ainda a atuação do Espírito Santo. E quando começou esse movimento, saiu aquele site, a gente começou a ler as meditações e tal, aquilo mexeu muito conosco. E eu me lembro que eu comecei a questionar Deus, Senhor, tudo bem, a gente tem esse conselho. Eu olhava para as minhas filhas, que eram pequenas ainda, mas e elas? Como que uma criança pode como uma criança pode se preparar para a chuva serôdia? Nós adultos temos conhecimento, a gente tem essas experiências, mas e as crianças? E Deus começou a tocar no nosso coração, que nós deveríamos tornar a pessoa do Espírito Santo real na vida das nossas filhas. Na época elas tinham 3 e 6 anos de idade, mais ou menos. E nós começamos a conversar. E eu me lembro que a nossa filha menor um dia chegou para nós, ela nem conseguia falar a palavra direito. Ela falava assim, mãe, o que é reavivamento? Não saía direito. E aí eu comecei a falar para ela, é um período especial que o povo de Deus vai passar nos últimos dias. Deus vai derramar o seu Espírito de uma maneira muito real na nossa vida. E começamos a compartilhar com elas. Numa das meditações que surgiu, que eles recomendaram a leitura nessa época, e recebereis poder, a meditação. Cada dia da semana falava do Espírito, cada dia falava do Espírito Santo, fazendo comparações, né? O Espírito Santo é a fonte, o Espírito Santo como o vento, o Espírito Santo como o fogo. E eu comecei a explicar para elas essas ilustrações da Bíblia. E é incrível como Deus... E comecei a orar para Deus se manifestar na vida delas, para que elas entendessem que Deus era real. E às vezes a gente não acredita que os nossos filhos possam ter uma experiência assim real. Eu não acreditava. Mas aos poucos, elas começaram a nos procurar. Mãe, aquela hora a senhora me chamou para escovar os dentes e eu não queria vir. Daí eu ouvi um pensamento que era para eu obedecer e eu fui. Aí a outra vinha, mãe, eu estava procurando, eu tinha perdido a minha Maria Chiquinha e eu não conseguia achar. Eu fiz uma oração e eu achei. Então nós ficamos muito felizes de ver como Deus estava se manifestando não apenas na nossa vida, mas na vida delas. Só que nós tínhamos um trabalho a fazer. E eu faço um apelo aqui aos pais e às mães. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. As crianças entendem muito mais do que nós imaginamos. Às vezes a gente fala assim, ele é muito pequenininho para entender. Deixa ele crescer, depois eu explico. Depois que ele cresce, alguém mais já chamou a atenção dele. E aí você vai perder a sua oportunidade. Deus então estava realizando um processo doloroso, mas necessário na nossa vida. Com muitas dificuldades, nós começamos a entender o grande amor e a providência de Deus. Só que Deus começou a mostrar que chegou um ponto em que Ele não poderia continuar nesse processo de crescimento em nossa vida se nós também não atendêssemos outro pedido que Ele estava nos fazendo. Aí então, num momento de também muitas dificuldades, nós fizemos uma oração a Deus pedindo ajuda e Deus então nos providenciou um trabalho. Minha esposa trabalhava como tradutora também para a General Conference, né, na Associação Geral, e a CPB também começou a usar ela como tradutora aqui também, e eu participei também de alguns trabalhos para a CPB. E naquele momento que nós estávamos fazendo a oração, nós estávamos tentando ir para casa com assim incerteza do dia de amanhã, que não tínhamos como prover para a família, e pedimos, Deus, por favor, intervenha, faça algo em nosso favor. E num vale onde jamais se pega um sinal do celular, o celular toca. Era a CPB, a Casa Publicadora. Olha, nós temos um trabalho novo para vocês, nós estamos mandando para vocês um livro de Espírito de Profecia, que estava em poder de Loma Linda, para vocês traduzirem para nós. E o título desse livro era A Obra Médico-Missionária nos Grandes Centros Urbanos. Algo que ainda não estava disponível em português. Então, nós
Que bênção, agora vai entrar alguma coisa, Deus está mandando algo para nós realizarmos o trabalho e receber alguma coisa. Só que Deus tinha objetivos muito mais profundos com esse trabalho do que nós esperávamos. Porque ao começarmos a traduzir esse material, Deus começou a nos mostrar que ele só poderia se tornar mais real na nossa vida se nós entendêssemos a mensagem de saúde que ele deu para essa igreja e aplicássemos em nossa vida, para que nossa compreensão fosse amplificada e pudéssemos ver a atuação do Espírito Santo de uma forma mais clara e evidente na nossa vida. Então, ao traduzir aquele material, a encontrar textos que assim tocaram fortemente o nosso coração, nós começamos a ver outra fase que Deus estava nos mostrando. E decidimos a fazer algumas mudanças na nossa vida, que nos capacitou a entender algo mais do que Deus estava esperando. E não só Deus nos deu a oportunidade de traduzir esse livro, como também Ele nos deu a oportunidade de voltar então para os Estados Unidos e estudar num colégio de evangelismo e saúde, por 1 ano, onde nós estávamos esse último ano estudando. E ali então nós tivemos uma compreensão muito maior da obra que Deus espera que a sua igreja agora, nesses últimos dias, coloque em ação. E que nós encontramos aqui um texto que nos deixa mais claro a respeito disso, que está em Conselhos sobre Saúde, que diz bem assim: suscitarei obreiros que executem a minha vontade, para prepararem um povo que subsista perante mim no tempo do fim. Em muitos lugares que já deveriam haver sido providos de hospitais e escolas, estabelecerei minhas instituições, as quais virão a ser centros de preparo de obreiros. E não só para aí, é desígnio que a obra médico-missionária prepare o caminho para a apresentação salvadora da verdade para este tempo, que é a proclamação da terceira mensagem angélica. Através dessa arma, dessa ferramenta, Deus está nos possibilitando hoje levar a mensagem a pessoas que de outra forma jamais poderiam ouvir e atendê-la. E Deus usará esse meio. Então Deus agora estava nos revelando isso, e nós fomos, por providência de Deus, voltamos aos Estados Unidos e estudamos ali durante este ano, e Deus ali mostrou para nós o próximo passo. Agora vocês vão voltar ao Brasil e vocês vão exatamente fazer isso, montar algo, um centro para ajudar a igreja a entender melhor isso. Junto com a administração, junto com a igreja, vocês vão desenvolver esse projeto. E Deus nos trouxe hoje aqui para Jacareí, onde nós estamos então, daqui uns dias, lançando um projeto que é uma escola para formação de evangelistas na saúde. É um projeto que nós estamos trabalhando junto com a associação, junto com a divisão sul-americana e também com apoio do Light nos Estados Unidos, que é um dos órgãos da igreja que desenvolve esse trabalho lá também. E juntamente com o Raul e a Neila, que são conhecidos de todos vocês, nós estamos ali no sítio dos seus familiares, abrindo esse projeto para a honra e glória de Deus. E nós pedimos muito a oração de vocês e muito apoio de vocês para que isso se torne real, porque essa é uma ferramenta muito importante para nós, como igreja, crescermos e alcançarmos essas pessoas que de outras formas não seriam alcançadas. Deus realmente nos ama e Ele deseja, como nós já falamos várias vezes nessa noite, ser real na nossa vida. E o meu desejo é que você busque a Deus hoje. Chegue, não precisa nem chegar em casa, aqui mesmo, faça uma oração e fala: Senhor, eu quero ter uma experiência mais real contigo, se manifesta na minha vida, eu preciso. E você vai passar por momentos maravilhosos. Não que eles vão ser fáceis,
mas Deus vai estar com você e Ele vai se revelar na sua vida. E muitas vezes, para que Deus realize isso na nossa vida, Ele pede algo que não é fácil. Que nós deixemos a nossa zona de conforto e busquemos ter uma experiência verdadeira e íntima com Ele. Porque Ele é o único capaz de operar em nossa vida, de nos manter e de nos dar a salvação e nos mostrar o caminho. Mas para isso, nós temos que renunciar todo o nosso eu e toda a segurança que nós podemos sentir em nós mesmos e ter uma experiência íntima, verdadeira com Deus, algo muito necessário para o final dos tempos. Porque sem isso jamais nós estaremos preparados para enfrentar a prova que está por vir. Que Deus nos ajude, que o Santo Espírito possa habitar o nosso coração, que nós possamos abrir o nosso coração para que Deus atue e mostre o caminho que Ele tem preparado para cada um de nós. E que através do seu Santo Espírito e através de Cristo Jesus, nós possamos ser vitoriosos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, nós agradecemos imensamente, ó Deus, pelo Teu Filho, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele não existe salvação. Agradecemos, ó Pai, pelo grande sacrifício que Ele fez na cruz por nós e a vitória que Ele nos concedeu neste momento. Agradecemos que a sua providência, o seu cuidado, o seu amor não parou na cruz, mas hoje trouxe entre nós o Consolador, o Deus conosco, que pode estar ao nosso lado a todo momento, nos mostrando o caminho, nos instruindo: este é o caminho, andai por ele, a cada momento, o Teu Santo Espírito. Que possamos, ó Pai, sentir cada dia mais necessidade dEle e buscarmos, ó Deus, o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, que nos capacitará para fazer a Tua obra final, o último apelo a este mundo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama e que cada dia, ao nos aproximarmos de Ti, o Senhor revela quão imperfeitos somos e quanto necessitamos de Ti. Nada temos em nós que mereça a salvação, mas é por Teu Filho Jesus que nós suplicamos e agradecemos pelo Teu reino. Em nome dEle pedimos. Amém.